irmãos, vamos ler a palavra em Jeremias, capítulo 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor. E também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Eis a palavra do profeta Jeremias para Judá. Uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito bem, queridos irmãos, nós temos aqui Jeremias falando para o povo de Judá. Judá e Benjamim foram as tribos que não foram recolhidas pelos assírios. Os assírios, eles tomaram as 10 tribos de Israel antes, e Judá sobrou lá, como se fossem os únicos que estavam certos na história, e de repente até lá, naquele tempo, devia estar mesmo. No entanto, se corromperam com as mesmas corrupções dos seus irmãos, das outras tribos. No entanto, se tornaram idólatras também. No entanto, abandonaram o Senhor. No entanto, eram muito mais religiosos do que crentes em Deus, muito mais. Tinham os seus rituais, mas eram meros rituais. Então, idolatria, injustiça social. Tinham a falsa segurança na sua religião. Religião dá uma certa segurança na pessoa, né? Mas quando ela não é verdadeira, então essa segurança é falsa. Né? Eles abandonaram literalmente a aliança com Deus. E agora Jeremias chega para bater o martelo e dizer: vocês abandonaram a aliança com Deus, né? Pois é. Então, eu vou providenciar um servo. Mas que chamou o rei da Babilônia de servo? Era um rei estrangeiro? Sim, olha só, Deus foi usar Nabucodonosor, foi usado pelo Senhor para ser o chicote de Judá e de todos aqueles que ainda restavam fora do exílio. Então, Babilônia chega na vida do povo. Babilônia chega na vida daquela nação, que eram os últimos que estavam sobrando ainda. E o que aconteceu com as 10 tribos? As 10 tribos foram levadas pelos assírios, foram escravizados e se dispersaram. Se hoje nós temos, inclusive, um povo judeu, a gente agradece a esse remanescente Judá. Esse judeu vem da palavra Judá. Os que nasceram em Judá são os judeus. Então a gente conhece os judeus. E o restante das tribos? O restante das tribos se misturaram pelo mundo e acabaram, e foram, e etc. E os judeus, quer dizer, os nascidos em Judá, que continuaram por mais um tempo, eles também se corromperam. Eles também abandonaram a aliança muitas décadas depois. E aí, nesse contexto, Deus então também traz ensinamento, também traz... Eu não queria falar a palavra castigo, mas a palavra disciplina fica melhor, porque um grande aprendizado virá com Babilônia. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que Babilônia simbolizou ou representou na vida de Judá. O que Babilônia representou? O que ela veio dizer para essas pessoas? Ela fala sobre
3 coisas. Primeira delas, juízo e disciplina divina. O exílio não foi visto por Jeremias como um acidente histórico. Não foi um acaso, mas como consequência espiritual. Que é que ensina a Babilônia para os judeus, e espero que ensine para a gente também. O que ensina? Ensina que as nossas atividades, os nossos atos têm consequências. O que nós fazemos tem consequências. Eles eram pessoas, não vou dizer da fé, mas vou dizer de uma convicção religiosa. Eles tinham um templo, eles tinham sacrifícios, eles faziam rituais, festas sagradas. Eles faziam todas essas coisas. E aos seus próprios olhos parecia que está tudo certo. Mas as suas práticas eram práticas abomináveis, porque não eram práticas que estavam dentro daquilo que Deus previa para aquele povo. Então, as consequências espirituais, elas existem. Tudo que nós fazemos na nossa vida secular reflete na nossa vida espiritual, como também tudo que a gente faz na nossa vida espiritual reflete na vida secular. Você é fiel na sua vida espiritual, vai refletir na sua vida secular. Ah, você é um traidor na vida secular? Ah, vai refletir na vida espiritual. Porque Deus não vai abençoar traidores. Deus não vai abençoar pessoas que vivem pisando na bola, vivem distante dele. Isso não existe, gente. Isso não existe. Deus usa pessoas, sim. Por exemplo, agora vai pegar um Nabucodonosor, que é um rei pagão, um rei distante, um rei estrangeiro, um rei idólatra, e vai pegar e vai usar o rei idólatra para castigar ou para disciplinar o seu povo. Então, o primeiro entendimento é que o exílio serviu como juízo e disciplina divina. O segundo entendimento é que o exílio quebrou uma falsa segurança. Eles tinham uma segurança. Quando você vem à sua igreja, você não sai daqui se sentindo melhor. Eu tenho a minha igreja. Qualquer coisa que acontece, eu corro para a minha igreja. Eu corro lá e boto meu pedido de oração. Olha como a gente está organizado, né? Tem um pedido de oração. Já oramos pela irmãzinha que está no hospital. De repente foi para o hospital. A igreja, para nós, é uma segurança. Eu estou tranquilo porque Deus está no comando. Está tudo funcionando. O povo confiava no templo. O povo confiava na sua linhagem, porque eram de uma linhagem santa, separada. O povo confiava nos seus rituais. O povo confiava na identidade nacional. Sabe a identidade nacional? Eles confiavam na identidade nacional. Nós somos os caras. Nós estamos bem. Nós temos o templo. Qualquer coisa a gente corre lá para o templo e fala com o Senhor. Qualquer coisa a gente corre lá no templo e fala com o Senhor. A gente sacrifica. Deus se agrada dos nossos sacrifícios. Será que se agrada mesmo? Era o que eles tinham na cabeça, né? E eles tinham de todas essas coisas. Mas Babilônia vai quebrar tudo isso. Nada disso defendeu esse povo das mãos de Nabucodonosor. Nada disso. Babilônia destrói tudo isso. O templo é queimado, Jerusalém é arrasada e a elite é levada cativa. Acabou. Quando as tropas de Nabucodonosor chegam, quebram tudo no templo, o templo é destruído, levam todos, arrasam com Jerusalém, e
aqueles mais bonitinhos, a elite, né? É levado para o cativeiro. O que o templo pôde fazer? Nada. O que os sacrifícios puderam fazer? Nada. O que toda aquela organização social podia fazer? Nada. Deus lhes tirou tudo. E tirou tudo por 70 anos. Qual é o ensinamento, então? Deus não está preso às estruturas religiosas. Ele é maior que o templo. Deus, ele é maior do que a sua religiosidade. A sua religiosidade não é nada. Esses rituais que nós fazemos aqui, eles não são nada. O Senhor é muito maior do que tudo isto. Tudo isso que nós construímos é cultura. É uma forma de se chegar ao sagrado. É uma maneira de chegar ao sagrado. Eu não estou criticando o ritual nem a religiosidade. Eu não estou criticando. Eu estou só mostrando que esse povo aqui se valia da sua religiosidade para achar que nada ia acontecer com eles. Esse povo aqui se escondia atrás de uma religiosidade. Tinha uma capa. Mas por dentro eram figuras ocas. Eram pessoas vazias de uma fé genuína. Por quê? Porque o seu comportamento era reprovado. O seu comportamento... O que adiantava sacrificar no templo se na semana seguinte ia continuar com a sua idolatria? O que adiantava sacrificar no templo se continuaria na prostituição? Se continuaria se esquecendo do Senhor? O que adiantaria? Então, queridos irmãos, a Babilônia quebra a falsa segurança. E a terceira coisa que Babilônia nos ensina, e isso é um paradoxo, a Babilônia representa ou significa um lugar de purificação espiritual. Gente, como assim? Se eles não conseguiam ser espirituais com o templo, agora sem templo serão espirituais? Pois é. Olha só, eles não eram espirituais com o templo, com os sacrifícios, com os rituais, com as suas festas santas. Eles não conseguiam ser espirituais. Agora Deus tira tudo isso deles e eles aprenderão a ser espirituais. Deus tira tudo isso deles para que eles aprendam a ser espirituais. Porque foi isso que aconteceu 70 anos depois. 70 anos depois, Daniel estava compreendendo que os 70 anos tinham passado. Daniel estava compreendendo, passaram-se 70 anos. Já é o tempo de retornarmos a Jerusalém. Já é o tempo de reconstruirmos. Paradoxalmente, Babilônia não é só castigo, mas também um lugar de reconstrução interior. É no exílio que a fé se torna menos ritual e mais interior. Agora, no exílio, não tem mais templo. Onde eu vou praticar minha fé? Não tem mais templo no exílio. Mas agora a fé vai ter que estar aqui dentro. A fé vai ter que ser interior. Eu vou ter que cultuar a Deus no meu íntimo, no meu secreto, no meu coração, porque não tem mais um templo para eu ir. Não tem mais uma festa das colheitas, não tem mais a festa do Pentecostes, não tem mais a festa de nada, não existe mais festa nenhuma. Não existe mais festa de primícias, nem de tabernáculos. Não existem mais festas para a gente mostrar a nossa religiosidade, mostrar a nossa fé. Não, agora eu vou ter que mostrar a minha fé com o que eu tenho dentro. Nasce o judaísmo da Torá. Gente, a Torá ela já existia, mas o judaísmo da Torá não existia ainda. Vai passar a existir a partir de agora. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. A identidade espiritual se fortalece sem um território. A fé também era territorialista. Você dependia de um lugar santo. Então dependia-se do monte, porque era santo.
dependia do templo, porque era um lugar santo, você dependia de um território santo. E agora eles estavam no estrangeiro. Onde é o território santo? Não tem território santo. A identidade espiritual se fortalece sem um território, algo concreto, palpável, que eu possa pisar e dizer, essa aqui é terra santa. Porque no momento em que eu estava na terra santa, na cabeça do religioso, não, nenhum mal vai chegar aqui, porque esse lugar aqui é santo, é de Deus. Deus vai proteger. Agora eles não têm mais isso também. Porque antes do exílio, a fé de Israel girava em torno de 3 grandes pilares, 3 pilares principais. O Templo de Jerusalém, os sacrifícios, a terra como sinal da promessa. Vivemos na terra da promessa, na terra que Deus disse que ia nos dar. Então, esse era o centro da convicção de Israel. A religião era fortemente territorial e cultural. Estar em Jerusalém é participar do culto. E participar do culto era quase sinônimo de estar com Deus. De vez em quando a gente pensa assim também, né? Fulano não está na igreja, está no mundo. A gente pensa assim também de vez em quando, né? Fulano está no mundo. Às vezes ele não está na igreja, mas ele também não está no mundo. Às vezes ele está passando por um momento de ressignificação de alguma coisa, tal, um momento sabático qualquer, fazendo alguma reflexão profunda, ou desanimado. Mas quando a pessoa desanima, Deus foge dela? Deus sai correndo dela, vai embora dela, está desanimada em casa, ficou triste, deprimida, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ir para trabalho, não quer mais fazer nada na vida. Pois é, esse povo aqui, lá de Judá, eles pensavam o seguinte, se não está aqui, está no mundo. Não está aqui, está. Se não está na casa de Deus, não é de Deus. Gente, olha que pensamento, não é? Mais atrasado, né? Pensamento tão simplório. O fato de não estar na casa de Deus, Deus está ensinando isso para eles. Agora vocês não têm mais casa, quero ver como é que vocês vão ser meu sem casa, sem terra, sem sacrifício. Não vai ter mais nada agora, vocês vão ter que se virar para manter essa fé. Você está observando que estas palavras que eu estou dizendo para você são palavras libertadoras? Eu não tenho nenhum medo de que você pegue o que eu estou falando, faça uma interpretação rasa, água com açúcar, e fique em casa lá, olhando para a sua televisão e vá viver a sua vida. Porque você também não pode estar aqui por causa de uma falsa proteção. Você tem que estar aqui por causa da sua fé. Porque o que existe dentro de você incomoda você e diz assim, meu lugar é com os meus irmãos. O meu lugar é fazendo a obra do Senhor. E hoje, século 21, nós estamos fazendo a obra do Senhor desse jeito. A gente se une, se reúne e vê como nós podemos alcançar outras pessoas e abençoar outras pessoas. Mas nesse contexto aí, a religião era territorial e cultural. Estar em Jerusalém e participar do culto era um sinônimo de estar com Deus. Quando Babilônia destrói o templo e leva o povo cativo, tudo isso cai por terra de uma vez. Eles ficam sem altar, sem sacrifícios, sem sacerdócio funcionando plenamente e sem território sagrado. A pergunta implícita nesse contexto era dramática. Olha qual era a pergunta. Como ser povo de Deus sem templo, sem terra e sem sacrifício? Você imagina que lá em Mateus 24, o pequeno Apocalipse fala exatamente sobre isso. Que vai ter um dia que a gente vai ter que fugir para um monte. Que vai ter um dia que isso tudo vai se desorganizar de um jeito tal que as paredes da igreja, o prédio, isso não vai significar mais nada. Vai haver uma grande dispersão.
E aí, nesse dia, como é que você vai ser crente? Nesse dia? Isso tudo vai se desorganizar. Um dia isso tudo vai se desorganizar. Assim como aconteceu lá com o povo. Toda aquela organização que eles tinham, sacrificial, os sacerdotes no templo, obedecendo seus turnos, os sacrifícios sendo levados, tudo aquilo acabou, tudo aquilo dissolveu. E a grande pergunta que Babilônia faz é: como vocês agora serão servos do Senhor? Sem terra, sem templo, sem sacrifício. Como vocês serão servos do Senhor? E aí nasce o judaísmo da Torá. Porque eles agora, eles só tinham a Torá. A única coisa que restou foi a Torá. A Torá eram os cinco livros de Moisés. Ou seja, a identidade espiritual deixa de depender agora, principalmente do lugar e do culto sacrificial, e passa a depender do texto, da lei, da palavra. Agora, Babilônia vai ensinar, só tem um jeito agora de vocês mostrarem que vocês são um povo escolhido. E se tornaram, então, o povo do livro. O povo que só tinha o livro, o texto, que só tinham a lei para observar, a lei para obedecer. Olha, obedece a lei de Deus. E aí nasceram as leituras prolongadas dos textos. Era a única coisa que poderia ser feito. E essa fé só foi sustentada, o judeu só conseguiu viver quase 2000 anos sem território por causa da Torá. Porque ele conseguiu entender que para ser judeu agora só me resta uma coisa: obedecer a palavra. Viver por dentro da palavra, viver dentro da lei de Deus. Então a Torá, ela se torna o novo templo portátil, o centro de vida religiosa, o eixo de identidade do povo. A identidade do povo não era mais porque eles tinham um templo, porque eles tinham uma terra, porque eles tinham sacrifícios, porque eles tinham festas. A sua identidade agora é porque ele praticava o que estava dentro da Torá. Era o povo do livro. O povo que seguia um livro. Se tornou a identidade desse povo. E os crentes, quando eu me converti, eles também faziam uma analogia com isso. Porque a gente, quando eu me converti, a população de evangélicos era 6% só do país, os crentes eram chamados de Bíblia, os malucos da Bíblia. Não é verdade, irmã? Quem lembra desse tempo que a gente era chamado de Bíblia, levanta a mão. São os Bíblia. São os Bíblia. A nossa identidade era a Bíblia. Por quê? Porque a grande fome de um crente era ler a Bíblia para colocar sua vida dentro da Bíblia. Era um povo que não se vendia pelas modinhas sociais. A gente não ia nem em festa junina comer cocada. Festa junina não, festa junina, crente não vai à festa junina. Hoje, crente, além de ir à festa junina, ajuda a fazer bandeirinha. Porque ele lia a Bíblia. Ele sabia que a festa junina era uma festa idólatra. A ideia era homenagear um morto. E morto não deve ser homenageado. E ainda mais se for chamado de santo. Porque morto é pó da terra. Porque morto não faz mais nada. Porque morto é passado. Como se não bastasse, os crentes até hoje imitam a festa junina também nas suas igrejas. Tem uma festa junina travestida de evangélica, um sincretismo assim horrível, que destrói a mente das crianças
que estão crescendo no meio do povo e depois nem vão saber por que são fracas na fé. Ao invés de dizermos assim, somos o povo de Deus porque temos Jerusalém e o templo, passa a ser assim, somos o povo de Deus porque guardamos a Torá. Eu tenho uma Torá em casa, eu até ia trazer, mas acabei esquecendo. Mas a Bíblia é a nossa Torá. Nós deveríamos ser muito mais conhecidos como as pessoas da Bíblia, muito mais do que as pessoas que vão à igreja. Isso não quer dizer que a igreja seja desimportante, não tira a importância da igreja. Isso quer dizer só que a nossa fé precisa ser fé de essência e não uma fé religiosa, mas uma fé espiritual. Você tem fé em qualquer situação. Esse povo aprendeu a ser judeu sem templo, judeu sem terra, judeu sem sacrifício. Passaram 70 anos sem nada disto. Depois não adiantou nada, né? Reconstruíram o templo, reconstruíram tudo. E a religião voltou a funcionar do jeito de antes. Mas olha que grande ensinamento Deus deu. Uma escola chamada Babilônia ensinou a eles a não depender das coisas que a gente vê com os nossos olhos e se debruçarem ao estudo, à leitura, se debruçarem na palavra, para fazer conforme Deus queria que fosse feito. Gente, será que isso serve para os dias de hoje? Com certeza nós temos crentes entre nós, no nosso grupo, e não devem ser poucas pessoas, que vêm mais à igreja do que lê a Bíblia em casa. Porque não teve tempo, que aquele dia foi corrido. Porque não precisa não, porque eu já conheço a Bíblia. Eu já sei a Bíblia toda de cor. Eu já conheço tudo. Só se você fosse cego, né? Mas tudo bem. Aí você não ia precisar ler, porque você já teria decorado a Bíblia. Certa vez a minha avó, foi justamente isso que aconteceu com ela. 60 e poucos anos, um médico lá que não sabia nada, disse que ela ia ficar cega em pouco tempo. Porque ela tinha uma herpes no rosto. E ela aí, o que ela fez? Começou a decorar a Bíblia. Começou a decorar, porque quando ela ficasse cega não pudesse mais ler, mas ela ia ter todos os versículos mais importantes de cor. Ela decorou, meu Deus do céu, muitos salmos, muitos provérbios, muitas passagens do Novo Testamento. Ela morreu aos 97 anos, enxergando muito bem. E com a Bíblia decorada, ela já não precisava mais da leitura da Bíblia, porque ela já tinha a Bíblia toda na cabeça dela. Ela conversava com a gente, ela falava e tal. Eu falei, meu Deus, como é que ela lembra do texto? Direitinho como está escrito. Direitinho. Não ficou com Alzheimer, porque tinha alguma coisa, botou a cabeça para funcionar. O seu organismo diz, não, ela precisa decorar a Bíblia, então não pode ficar nesse negócio de esquecer as coisas agora, tem que deixar isso para outro momento. E ela começou a decorar a Bíblia. E a vantagem foi que nem teve a cegueira e também não teve o Alzheimer. Se tornou uma velhinha muito entendida da palavra. Minha avó comprava enciclopédia, dicionário bíblico. Porque às vezes ela não entendia e não tinha tempo de perguntar ao pastor, não queria. Eu falei, eu vou comprar um dicionário para... Quando ela morreu, eu herdei os dicionários e as enciclopédias dela todinho. O único neto pastor, então leva isso aí, que isso aí para você vai aproveitar para alguma coisa. Então, queridos irmãos, fica aqui o ensinamento de Babilônia para nós. Que bom que você é um servo de Deus e está na casa do Senhor. Mas a nossa fé genuína se expressa quando a gente é reconhecido como povo da palavra. E não o povo que vai à igreja. E não o povo que atende uma agenda religiosa. Muito embora seja importante,
não deve ser dessa forma que nós devemos ser conhecidos. Devemos ser conhecidos como o povo da Bíblia. Porque se nós formos o povo da Bíblia, você nem vai precisar convidar uma pessoa para vir para cá, porque no dia que ela tiver um pé doente, meu filho, ela vai falar assim, eu vou lá com o Denilson para aquela igreja lá, porque você vê como é que ele é tão equilibradinho, ele não dá alteração, ele é sempre bem. Estou chutando, tá, Denilson? Desculpa ter usado você como... Mas foi um bom exemplo. Então a pessoa vai olhar e dizer, não, eu acho que eu vou para cá, para essa igreja aí, porque olha os filhos dele, olha como é que cresceram as crianças. Tudo bem formado, tudo educado, tudo com futuro. Qual é a diferença? A diferença é que ele está na igreja e eu não. Mas quando você está na igreja, você não está na igreja a religião, você está na igreja e você sustenta a essência dessa igreja. Igreja sem essência é um corpo sem alma. Igreja tem que ter alma. Crente tem que ter alma. E sua alma aqui no texto. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Como hoje nós temos um número pequeno aqui, eu recomendo que você, quando essa mensagem sair, você fale com alguém, algum dos nossos, para ouvir essa mensagem. Porque assim como foi bênção na sua vida, vai ser bênção na vida dele também. Amém? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai, soberano Senhor,